Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, em algum momento acaba tocando todo mundo. O que acontece quando aquele cansaço pesado chega, mas mesmo assim a família decide continuar buscando a Deus? Vamos juntos nessa reflexão sobre fé, família e, acima de tudo, resiliência. E essa é uma verdade que a gente sente na pele, não é mesmo? O cansaço de hoje em dia, ele é diferente. Ele vai muito além do corpo, dos músculos. Parece que ele se instala num lugar bem mais fundo da alma. E muitas vezes esse cansaço nem tem nome, ele não faz barulho. Por isso, essa nossa primeira parte se chama o cansaço silencioso. Vamos tentar entender um pouco melhor a natureza desse peso que tantas vezes a gente carrega sem falar uma palavra. É só a gente parar pra pensar. São as preocupações que ficam martelando na cabeça mesmo depois de um dia exaustivo. As contas, o futuro dos filhos, a saúde de quem a gente ama. Essas são as tais responsabilidades silenciosas, um peso que ninguém vê. E vem aquela pressão, né? De ser forte, de tomar as decisões certas. O resultado? Essa dualidade. Uma aparência de força por fora, mas por dentro, um esgotamento que só a gente sabe. Tá, mas e a fé? Onde ela entra nisso tudo? Muita gente pensa que se sentir assim é um sinal de fraqueza espiritual. E é exatamente aqui que a gente chega num ponto fundamental, uma ideia que pode mudar tudo. O que a gente vai ver agora é algo que pode ser libertador. É uma daquelas verdades que talvez precisasse ser dita com muito mais frequência nos nossos círculos de fé. Exatamente isso. Sentir-se cansado, esgotado, isso não é um sinal de falta de fé. É um sinal de que se é humano. A própria Bíblia nunca tentou esconder a fragilidade dos seus grandes heróis. E essa passagem, nossa, ela ilustra isso perfeitamente. Repare só, o convite de Jesus não é para quem está bem, para quem está forte, com tudo resolvido. Não. O convite é específico, é direto, para os cansados e sobrecarregados. É um chamado que abraça a nossa realidade, a nossa condição humana. Então, aqui está o ponto central de tudo. Muitos de nós crescemos com aquela ideia de que precisamos apresentar uma versão perfeitinha da gente para Deus, quase como se fosse preciso usar uma máscara, sabe? Mas a verdade é exatamente o oposto. Ele não está esperando a nossa perfeição. Ele acolhe a nossa realidade. E o que significa ser uma pessoa real nesse contexto? Significa ser alguém que tem dias bons e dias terríveis. Alguém que sorri, mas que também chora. Pessoas que muitas vezes vivem com aquela incerteza do amanhã, mas que, apesar de tudo, escolhem colocar um pé na frente do outro e simplesmente continuar. Até agora a gente falou muito da luta individual, mas a verdade é que ninguém enfrenta esse tipo de cansaço no vácuo. E é por isso que agora o nosso olhar se volta para a família, essa unidade que pode se tornar a nossa maior fonte de força. Isso muda completamente o que a gente entende por ser espiritualmente forte. A força não está em nunca fraquejar, mas sim na coragem de perseverar através da fraqueza. É aquela resiliência de se levantar mais uma vez, mesmo quando parece que não tem mais energia. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que um lar forte é aquele onde não existem problemas? Ou será que a verdadeira fortaleza mora naquela decisão consciente, feita todo santo dia, de que, olha, aqui dentro, ninguém vai enfrentar as batalhas da vida em solidão? Ok, se a força está em não lutar sozinho, qual é o passo prático que uma família pode dar? É aqui que a gente entra numa ação que transforma. O que de fato acontece quando uma família decide orar junta. A mudança que a oração traz não é mágica, não é como ligar o interruptor e os problemas somem. É algo mais parecido com o nascer do sol, gradual, de dentro para fora. Primeiro, o coração, que estava abatido, encontra um novo fôlego. Depois, a esperança, que parecia sufocada, volta a respirar. E, aos poucos, bem aos poucos, a paz começa a ocupar aquele espaço que antes era do medo. Essa promessa bíblica é poderosíssima. E vale a pena prestar atenção na expressão socorro bem presente na angústia. Não diz depois da angústia, ou para evitar a angústia. Diz na angústia. E a consequência disso é gigantesca. Significa que a presença de Deus não é um prêmio que a gente ganha quando tudo vai bem. Pelo contrário, ela se manifesta com mais força justamente no meio da dificuldade, no olho do furacão. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. Há um momento de redefinir o que a gente realmente entende por milagre. Talvez o milagre não seja um grande evento espetacular, mas algo muito mais quieto, profundo e resistente. Quem sabe o maior milagre que uma família pode experimentar seja exatamente este:
A capacidade de atravessar a tempestade e chegar do outro lado ainda de pé, com o amor, a fé e a esperança intactos. Essa é a verdadeira vitória. Lares fortes, no fim das contas, não são construídos sobre alicerces de perfeição. Eles se erguem sobre pilares que muitas vezes são invisíveis. A fé, que sustenta quando tudo parece que vai desabar. A paciência, que suporta as falhas uns dos outros. O perdão, que cura as feridas que inevitavelmente vão surgir. E a oração, que conecta todo mundo a uma força maior, lembrando que ninguém ali está sozinho. E vamos terminar com esse pensamento. Dificuldades vão vir. O cansaço vai chegar. Mas a decisão de buscar a Deus em conjunto, isso transforma a jornada. Essa decisão é a garantia de que não importa o quão escuro o caminho pareça, a família nunca vai caminhar verdadeiramente sozinha.